Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaise. Hoje nós teremos aula de geografia. Vamos aprender sobre os elementos de um mapa. Bora lá? Bom, pessoal, como nós já sabemos, os mapas, eles formam um importante meio de comunicação, pois são os instrumentos utilizados para a representação de um dado local no espaço, transmitindo não só a localização, mas também as características diversas e previamente selecionadas sobre o lugar em questão. Então, para a gente compreender o mapa, nós temos que saber fazer a leitura de alguns elementos que compõem os mapas, ok? E é sobre cada um desses elementos que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Elementos de um mapa. Os elementos que compõem o mapa, ou seja, as partes obrigatórias dos mapas, são. Então, o que o mapa precisa ter? O título e às vezes o subtítulo, né, que complementa o título do mapa, as legendas, a escala, a orientação e a projeção cartográfica utilizada para a produção do referido documento. Agora nós vamos estudar, né, o que cada um desses elementos significa. Vamos lá? Bom, o primeiro deles é o título. O título, ele indica o tema ou assunto do mapa, tá? Além de qualquer outro tipo de informação que possa ser relevante para a compreensão desse mapa. E o título, gente, é a primeira coisa que vocês devem observar ao ler um mapa, tá? Porque o título, ele já vai nos dizer muito ali sobre o mapa analisado, ok? Depois, nós vamos ver a legenda, que é a especificação do significado atribuído aos símbolos presentes nos mapas. Então, às vezes, quando a gente observa um mapa, a gente vê aqui do ladinho, assim, tem, tem uma legenda, que pode ser representada por cores, né? Tem gente que coloca alguns exemplos clássicos, por exemplo, como um avião utilizado para representar um aeroporto, né? O azul utilizado para designar água ou curso de água, além do verde que é utilizado para indicar uma área de vegetação, né? Então, a legenda são esses símbolos que estão presentes nos mapas, tá? A orientação cartográfica, ela indica os pontos cardeais, que são necessários para que o leitor, né, para quem está vendo o mapa, tenha uma correta noção da posição relativa da área indicada no mapa, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai ver o mapa e todos esses elementos no mapa. E aí vai ficar mais fácil para a gente entender. Bom, pessoal, outro elemento importante do mapa é a escala, porque a escala ela é a proporção matemática entre a área real e a sua respectiva representação cartográfica. Vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, quando a gente observa algum mapa da floresta amazônica é muito grande, né? Não dá para fazer um mapa do tamanho da área real da floresta amazônica. Então, a escala é esse elemento que indica quantas vezes essa área precisou ser reduzida para ser representada em forma de mapa, tá? Então, a escala é basicamente isso. É como o autor do mapa representou a área que ele quis, né? Na cartografia, ok? Já a projeção cartográfica é a forma ou a base cartográfica que o autor do mapa utilizou para representar uma parte da Terra. Vamos ver o mapa, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos observar no mapa todos os elementos que a professora abordou com vocês anteriormente. A começar pelo título, que é a primeira coisa que nós vamos verificar no mapa, lembra? Né? Então, nesse caso, o título é Europa Física, ok? Do lado esquerdo do mapa, nós temos a legenda. Aqui tem uma palheta de cores, né? E nós vamos perceber que tem diversos tons de cores. Nesse caso aqui, nessa representação desse mapa, nós temos essas cores, elas vão indicar o quê? Diferentes altitudes e profundidades do relevo da Europa, tá? Então, essa legenda, ela está falando sobre a profundidade, tá? E a altitude dos relevos na Europa.
beleza? Depois nós temos aqui a orientação cartográfica na parte de baixo aqui, ó. Vocês podem ver que é essa setinha indicando para o norte, porque os pontos cardeais, eles são super necessários para que o leitor tenha uma correta noção da posição relativa da área indicada no mapa. Então, se aparecesse aqui, ao invés só dessa setinha indicando para o norte, né, aparecesse a rosa dos ventos, isso também é orientação cartográfica, tá? Os pontos cardeais, eles ajudam o leitor a localizar aí, né, a área representada no mapa, ok? Depois, aqui do lado direito, nós temos a escala, né, que é essa proporção matemática de quantas vezes essa área da Europa teve que ser reduzida, né, para ser representada aqui nesse mapa. E nós temos a projeção cartográfica, né, que é a base cartográfica que o autor do mapa utilizou para representar essa parte da Europa. Ok, pessoal? Olá, bem-vindos ao canal Geografácil. Neste conteúdo, vamos recordar os 5 elementos fundamentais para que um mapa seja, de fato, útil para se orientar no espaço geográfico e também na interpretação das informações que estão nele contidas. Primeiro, o título do mapa. É o assunto do qual o mapa está retratando. Neste mapa, o título é Brasil Rodovias, onde as informações contidas mostram as principais estradas federais. Segundo, a legenda. Aproveitando o mapa de rodovias brasileiras, observe este quadro. Ele contém todas as informações necessárias para a compreensão dos símbolos presentes no mapa, e esta é a função da legenda. Terceiro, a rosa dos ventos. Ela permite a orientação nas direções pelo espaço geográfico, indicando as direções norte, sul, leste e oeste, além das direções colaterais e subcolaterais, muito utilizadas pelos navios e aviões. Quarto, as coordenadas geográficas de latitude e longitude. São informações importantes para quem se locomove a grandes distâncias de um continente para o outro ou em exercícios militares. Quinto, a escala. Esta informação se refere à quantidade de vezes em que o mapa foi reduzido, o que permite calcular a distância em 2 pontos quaisquer deste mapa com uma simples régua. Finalizando, um exemplo de um mapa com as 5 informações fundamentais, permitindo, assim, uma melhor interpretação das informações do espaço geográfico em que o mapa está representando. Obrigado por continuar até aqui, turma. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e tenham sucesso nos estudos. Bom, pessoal, depois de termos assistido a esse vídeo que foi bastante esclarecedor sobre os elementos de um mapa, vamos recordar quais são esses elementos? O primeiro deles é o título, o segundo, legenda, terceiro, orientação cartográfica, quarto, a escala e, por último, temos a projeção cartográfica. Bom, agora chegou a hora de refletirmos um pouquinho sobre as questões do programa Vida. Vamos lá? E o tema do programa Vida de hoje é Eu na Comunidade. Por isso, te convido a pensar sobre as seguintes questões. O que precisa ter em seu bairro para melhorar a vida das pessoas que vivem lá? Por exemplo, será que no seu bairro tem escola, tem posto de saúde, tem praça, tem centro comercial? O que tem no seu bairro e o que não tem? Pense um pouquinho sobre isso aí. E depois responda a essa pergunta: o que você sonha para o seu bairro? Né? O que não tem aí no seu bairro e você sonha que um dia tenha, tá? Lembrando que essas perguntas elas não precisam ser respondidas de forma escrita, tá? Você não vai escrever para respondê-las, tá? Você só precisa pensar um pouquinho sobre elas. E aí responder a questão que está lá na atividade que a professora colocou na folha.
Beleza? Bom, pessoal, depois de termos conhecido um pouquinho sobre os elementos de um mapa e refletido sobre as questões do programa Vida, chegou a hora de realizarmos as atividades do dia. Peço por gentileza que me envie um registro no privado. Abraços e até a próxima aula, galerinha!